Era uma quarta-feira à noite. Ela estava sentada na beira da cama, com um celular na mão, digitando uma mensagem que tinha reescrito 14 vezes. A mensagem dizia: eu desisto. Não era para ninguém específico. Era para ela mesma. Um registro interno. Uma declaração silenciosa de que aquela seria a última noite. Ela tinha orado por 11 meses. Tinha declarado por 11 meses. Tinha acordado cedo por 11 meses. Tinha feito tudo certo por 11 meses. E nada tinha mudado. Ou pelo menos era isso que ela acreditava naquela noite. Ela apagou a mensagem. Colocou o celular na mesa de cabeceira e dormiu com a decisão tomada. Amanhã eu paro. Ela não sabia ainda que naquela mesma noite, enquanto ela dormia com a decisão de desistir, a resposta que ela tinha pedido por 11 meses estava a menos de 72 horas de chegar. Não estou inventando isso para te animar. Estou te contando porque existe um padrão. Um padrão documentado. Um padrão que a neurociência estuda, que a Bíblia descreve com precisão e que é responsável por mais sonhos destruídos, mais destinos não alcançados, mais vidas pela metade do que qualquer outro mecanismo que conheço. O padrão se chama desistir no escuro. E hoje eu vou te mostrar por que você faz isso, como identificar quando está acontecendo e o que fazer para nunca mais parar a 3 passos do que estava esperando. Fica até o final, porque o que você vai entender hoje pode ser exatamente o que estava faltando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes na sua vida você começou algo com fé, declarou, acreditou, avançou, e em algum momento, no meio do caminho, sem uma razão clara, sem um sinal definitivo de que não ia funcionar, você parou? Não parou porque fracassou. Parou porque o processo estava demorando demais. Parou porque estava cansado de esperar. Parou porque a fé começou a parecer ingenuidade. Parou porque olhar ao redor e não ver nada mudando começou a pesar mais do que a convicção de que estava no caminho certo. Se você já fez isso, você não é fraco. Você não tem pouca fé. Você tem um cérebro que está fazendo exatamente o que foi programado para fazer. E entender isso muda tudo. Os neurocientistas chamam de curva do desconforto. É assim que ela funciona quando você começa algo novo, uma nova crença, uma nova prática, uma nova declaração, uma nova direção de vida. O cérebro registra isso como ameaça, porque o cérebro não distingue novidade boa de novidade ruim. Para ele, qualquer coisa diferente do padrão conhecido é potencialmente perigosa. Então ele cria resistência, desconforto emocional, dúvida crescente, sensação de que não está funcionando, impulso de voltar para o conhecido. E aqui está o detalhe que muda tudo. Esse desconforto não é proporcional ao progresso real, é inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior o progresso invisível, maior o desconforto que você sente. O desconforto máximo acontece exatamente quando você está mais perto da virada, não quando está mais longe. Isso significa que o momento em que você mais quer desistir é o momento em que desistir seria o maior erro da sua vida. Mas o cérebro não te conta isso. Ele apenas aumenta o volume do desconforto, até que você cede e volta para onde estava e confirma a crença de que não funciona para você, quando na verdade você parou a 3 passos da prova de que funciona. A Bíblia descreve esse mecanismo com uma precisão que surpreende. Gálatas 69. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Paulo não disse ceifaremos se Deus quiser. Não disse ceifaremos se merecer. Não disse ceifaremos se trabalhar mais duro. Disse ceifaremos. Sergipe, não desfalecermos. A única condição para a colheita
é não parar antes dela chegar. E Tiago 13:4. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, mas a paciência deve ter obra perfeita. A prova da fé produz paciência. Não produz resultado imediato. Produz paciência. E a paciência tem obra perfeita. O que significa que o processo de espera não é tempo perdido, é o tempo em que a obra está sendo completada, invisível para você, mas completamente real. O agricultor que planta uma semente não cava o solo todo dia para ver se está crescendo. Ele sabe que embaixo da terra está acontecendo algo que seus olhos não conseguem ver. E ele confia no processo, porque conhece a lei. Semente plantada em boa terra, regada com consistência, produz colheita. Sempre, sem exceção. A fé funciona da mesma forma. Só que o solo é o subconsciente. A semente é a declaração. A água é a consistência. E a colheita é a transformação que vem. Sempre. Se você não cavar o solo antes da hora, deixa eu te contar o que aconteceu com aquela mulher. Na manhã seguinte à noite, em que decidiu desistir, ela acordou com aquele peso que vem depois de uma decisão tomada, a sensação de que foi derrotada. Mas antes de pegar o celular, antes de começar o dia com a decisão de parar, ela fez o que fazia por hábito. Abriu a Bíblia. Não para orar. Não com fé, por puro hábito, de 11 meses. E o versículo que abriu era Gálatas 69. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ela me contou depois que ficou parada olhando para aquele versículo por 5 minutos, com lágrimas descendo. Não de alegria, de algo que ela não sabia nomear ainda, mas que por dentro soava como mais um dia. Só mais um dia. Ela não sentiu fé naquele momento. Sentiu obediência. E obediência sem sentimento é a forma mais pura de fé que existe. Naquele dia, ela recebeu uma mensagem de uma pessoa que não falava com ela há 2 anos, que abriu uma porta, que levou a uma conversa, que resolveu exatamente o que ela tinha pedido por 11 meses. Em 72 horas. A resposta estava a 72 horas de distância naquela noite em que ela decidiu parar. Ela quase nunca soube disso. Existe algo que preciso te explicar sobre o período que antecede a virada. Chamo de Vale do Silêncio. É o período mais traiçoeiro do processo de transformação. Porque ele parece derrota, mas é incubação. Quando você planta uma semente, existe um período em que o solo parece completamente inerte. Nada visível, nada mensurável, nada que confirme que algo está acontecendo. Mas embaixo da terra, a semente está rasgando, rogando raízes, preparando o caule, fazendo o trabalho mais importante de todo o processo. O trabalho invisível, que precede o visível. E se você cavar o solo nesse período, você mata a semente. Não por falta de fé, por impaciência. O vale do silêncio é quando a oração parece não estar sendo ouvida. As declarações parecem vazias. O esforço parece não estar produzindo resultado. O céu parece fechado. O silêncio parece abandono. Mas não é abandono. É o período em que Deus está preparando o que seus olhos ainda não podem ver. É o período em que o subconsciente está processando a nova crença. É o período em que as raízes estão sendo formadas, para que quando chegar o tempo, a planta seja forte, o suficiente para aguentar a colheita. O problema é que ninguém te conta sobre o vale. Então quando você chega nele, você pensa que errou, que não funciona para você, que Deus não está ouvindo e você desiste. Exatamente quando estava mais perto do outro lado. Existem 3 sinais de que você está
no Vale do Silêncio. E não na direção errada. Sinal número 1. O desconforto aumentou recentemente. Não diminuiu. Se você estava caminhando em fé e de repente a dúvida ficou mais alta, a resistência ficou mais intensa, o cansaço ficou mais pesado, isso não é sinal de que está errado, é sinal de que está chegando. O volume do desconforto sobe quando a virada está mais próxima, não quando está mais longe. Sinal número 2. Você está tentado a explicar, logicamente, por que não vai funcionar. O cérebro que quer desistir constrói argumentos racionais. Isso não é realismo. É o instinto de sobrevivência, criando justificativas intelectuais para a covardia emocional. Quando você se pega listando razões lógicas para parar, questione se não é o Vale do Silêncio falando mais alto. Sinal número 3. Você está com saudade de como era antes. Mesmo que antes fosse pior. O subconsciente tem uma tendência de romantizar o conhecido. A escravidão conhecida parece mais segura que a liberdade desconhecida. Por isso Israel queria voltar ao Egito. Não porque o Egito era bom, mas porque o Egito era conhecido. Se você está sentindo saudade do que era antes, provavelmente está no meio da travessia. E a outra margem está mais perto do que parece. Preciso te falar sobre algo que acontece dentro de nós, que é a razão mais profunda pela qual desistimos antes da hora. Chama medo da decepção antecipada. É o mecanismo mais sofisticado que o subconsciente possui. Funciona assim: você está esperando por algo. E em algum momento, o subconsciente calcula o risco. Se eu continuar esperando e não vier, a dor vai ser enorme. Se eu desistir agora, eu controlo a dor. A decepção de desistir dói menos do que a decepção de ter esperado muito e não ter chegado. Então, o subconsciente cria a saída antecipada. Você começa a se convencer de que não vai funcionar, antes de ter evidência definitiva de que não vai, para que, quando você desistir, pareça uma decisão racional e não uma fuga emocional. Isso é proteção, mas é proteção que destrói o destino. Porque a dor de desistir nunca vai ser menor do que a dor de ter chegado. E o subconsciente nunca consegue calcular o valor do que está do outro lado, porque ele nunca esteve lá. A prática de hoje vai te ajudar a atravessar o vale sem desistir antes da hora. Tem 5 passos. Primeiro passo: nomeia onde você está. Pega um papel e escreve: eu estou no Vale do Silêncio. Não estou perdido. Não estou errado. Não estou abandonado. Estou no vale. E vales têm saída. Nomear o processo retira o poder do medo. Você não está fracassando. Está incubando. Segundo passo: lista 3 coisas que já mudaram. Por menores que sejam, o cérebro no vale só enxerga o que não mudou. Forçar a perspectiva inversa quebra o ciclo de percepção de estagnação. Talvez você durma melhor do que há 6 meses. Talvez responda diferente ao que antes te destruía. Talvez sua oração seja mais firme do que era. Essas mudanças são as raízes que você não está vendo, mas que estão lá. Terceiro passo: declare em voz alta: eu estou mais perto do que nunca. O silêncio não é abandono, é preparação. A colheita vem. Se eu não desfalecerei, e eu não desfalecerei. Quarto passo: define um compromisso de tempo. Não promete para sempre. Isso é abstrato demais para o cérebro. Compromete com um período específico. Eu vou continuar por mais 30 dias. Só 30 dias. Com a mesma intensidade, com a mesma fé, com a mesma prática. E depois, avalio. 30 dias. É concreto. O cérebro consegue processar 30 dias. E 30 dias de consistência, em geral, são suficientes para que o invisível comece a aparecer. Quinto passo: faz uma coisa ativa hoje. Não amanhã. Hoje.
que corresponde à fé que você está declarando. Manda aquela mensagem. Faz aquela ligação. Toma aquela decisão que estava adiando. Fé sem obra é morta. Não porque Deus precisa de prova, mas porque a obra ativa o cérebro no modo de criação. E o cérebro, no modo de criação, começa a enxergar o que estava invisível. Aquela mulher que orava todo dia por 2 anos, ainda ora todo dia. Mas agora ela e o chão são lugares diferentes. Não é mais o lugar onde ela despeja o peso. É o lugar onde ela deposita a fé e levanta mais cheia do que quando chegou. Ela me disse uma vez, eu quase apaguei 11 meses de trabalho numa noite, porque o silêncio parecia abandono, e a resposta estava a 72 horas. Eu penso nisso toda vez que quero desistir de alguma coisa. Toda vez ela não precisou de mais fé naquela noite. Precisou de mais um dia. Só mais um dia. Você não sabe o que está a 72 horas da sua decisão de hoje. Você não sabe o que o silêncio está preparando. Você não sabe o quanto das raízes já foram formadas. Mas Deus sabe. E a lei que Ele colocou na criação diz que a semente plantada em terra boa, regada com consistência, produz colheita. Sempre. Sem exceção. A questão nunca foi se vai chegar. A questão sempre foi, você vai estar lá. Quando chegar, esse canal existe para te ajudar a estar lá. Para te ajudar a atravessar o vale. Para te lembrar, no momento em que o silêncio for mais alto, de que silêncio não é resposta negativa, é preparação. Escreve nos comentários agora. Eu não desisto. Ou o número do sinal que você reconheceu. 1, 2, 3. Porque declarar aqui é plantar mais uma semente, que vai produzir colheita no tempo certo, que pode ser mais perto do que você imagina. Nos vemos no próximo vídeo. Eu estarei aqui, do outro lado do vale, te esperando.